Hebreus, livro dos Hebreus, capítulo 2, a partir do verso 9. Hebreus, capítulo 2, verso 9. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte. Glória. Eu vou repetir. Por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas, mediante a quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Vou repetir novamente: consagrasse pelas aflições o príncipe da salvação deles. Porque assim, o que santifica como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se vergonha de lhe chamar irmãos, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. E outra vez, porém nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui os filhos que Deus me deu. Aleluia! Glória a Deus! Igreja do Senhor, escute com a tua alma, com o teu coração, não somente com os teus ouvidos físicos. Há mais de 2000 anos atrás, numa sexta-feira, Jesus estava sendo crucificado. O livro dos Hebreus, ele trata do assunto como Jesus, o sumo sacerdote e o sacerdote. É conhecido como o livro dos Hebreus como o quinto evangelho, mas não é o quinto evangelho, porque ele trata do mistério de Jesus como sacerdote e com uma oferta viva. E no tocante a isto, vemos agora o escritor inspirado pelo Espírito de Deus, falando de Jesus, da encarnação de Jesus, fazendo-se um pouco menor do que o anjo, aquele Jesus que está coroado de glória. De louvor. Hoje eu posso sentir a presença. Glória a Deus! O texto sagrado está inserido uma palavra em sua Bíblia e na minha Bíblia, por causa da paixão da morte, pudesse provar a morte, por causa da graça de Deus. E quando vemos essa palavra inserida na Bíblia, a palavra paixão, a sua raiz de sua palavra, porque a nossa Bíblia, o Novo Testamento, foi escrito no grego antigo. A palavra paixão significa patos. Patos significa sofrimento, aquele que está sofrendo. E essa palavra paixão era o que estava em Cristo, na agonia, no martírio, no Calvário. E essa palavra, por causa da paixão da morte. E essa palavra paixão, ela dá outra palavra, chama hepatos, que significa compaixão. Chegando em nossos dias, passando do latim e para o português, essa palavra hepatia, ela vai dar uma outra palavra que chama empatia. E o que é empatia? É se colocar no lugar ou na posição daquele que sofre ou daquele que está doente. Isso é empatia. Tentar sentir a dor daquele que está sofrendo. Agora Cristo, na eternidade, prevendo isso,
porque Deus, Ele é presciente, preveu do teu sofrimento, preveu do sofrimento da humanidade, e Ele amou morrer por sua vida e por sua casa. E por isso, por causa da paixão da morte, para provar a morte, para que por meio da graça de Deus pudesse salvar a sua vida e salvar a sua casa, pudesse salvar aquele que um dia virá no mundo, porque Ele é a luz de todo homem que vem no mundo. Porque convinha, a Bíblia diz, convinha que aquele a quem são todas as coisas, aleluia, glória a Deus, texto sagrado diz, porque convinha aquele que são todas as coisas, ou seja, tudo existe por causa de Cristo, mediante a quem em tudo existe, trouxesse. Aqui está a promessa da igreja. Trouxesse muitos filhos à glória. Trouxesse muitos filhos à glória pela aflição, pela sua dor, pelo vitupério. Jesus, no dia de sua carne, no dia que ele ia ser integrado, Jesus entra em Jerusalém. No dia de quinta-feira, ele entra em Jerusalém, vai ao templo lá, vê os cambistas, os mercenários vendendo ali animais coxos, doentes, fazendo comércio a casa de Deus. Jesus vira as mesas, pega o chicote e espanca os mercenários, como tem nos dias de hoje, como os prostitutos do Evangelho. Jesus faz isso. Ele sai do templo e ele vai para Betânia e volta no outro dia, na sexta, e vindo pelo caminho, encontra uma figueira frondosa, linda, cheia de flores, e ele não vê figo, e ele amaldiçoa ela, porque ela era bonita, mas não dava figo, não dava fruto. Assim muitos estão dentro da casa de Deus, mesmo de paletó, mas sem fruto. Aleluia, glória a Deus, Louvado o nome do Senhor. glória a Deus, Aleluia. glória. E ele entrando, ele passa a amaldiçoa a figueira. E agora Jesus, ele entra pelo caminho, pela porta oriental, na sexta-feira, e aí ele é aclamado como rei, começa a jogar ramos, e o povo tira suas vestes, joga no caminho e clama Hosana nas alturas, que significa pedindo socorro. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Hosana nas alturas. Aleluia. Jesus entra em Jerusalém, ali, e o povo ali exalta Jesus, dizendo que aquele é o Messias, para se cumprir a profecia. Este povo que estava lá, foi muitos que vieram o testemunho de Jesus quando Cristo ressuscitou Lázaro. Este povo estava ali recebendo Jesus. Eles queriam fazer Jesus como rei, e Jesus era rei, mas não para esse tempo corrupto, porque o povo judeu conhecia a promessa. Porque em Miqueias capítulo 5 verso 2 diz: ó tu, Belém Eufratas, pequenas entre muitos de Judá, de ti sairá aquele que é rei. E a sua entrada é desde o tempo antigo, desde os tempos da eternidade. E o povo de Israel, conhecendo a palavra dos profetas, receberam Jesus. E quando Jesus entra, o povo recebe Jesus. Jesus celebra a Páscoa, e ele sai com seus discípulos
E ele vai para o Monte das Oliveiras. E no Monte das Oliveiras ele começa a adorar e a orar a noite inteira. E começa a transpirar sangue. Começa a acontecer algo que acontece no organismo do ser humano, em estado de muita aflição, algo raro que se chama hematidose, que estoura as suas pupilas celulares e vasos e começa a soltar água e suor com gotículas de sangue, de tanta tensão que Jesus, homem que era Deus, estava ligado ao céu. Pegaram Jesus e levaram ele para o Sinédrio, e foi julgado pelas suas acusações falsas. Os sinédrios, os fariseus, os sacerdotes, os escribas julgaram e depois arremeteram Cristo a Pilatos. Pilatos, não achando falha nenhuma nele, e o povo excitando para que crucificasse Jesus. Mas a Bíblia diz que Jesus, dizendo que não havia pecado nada, Pilatos lavou as suas mãos, e Jesus, passando martírio, já colocaram em suas cabeças uma coroa de espinho. Jesus já havia apanhado no seu rosto, colocaram um manto púrpura, zombando de Jesus, e estava vestido apenas com um manto púrpura em seu corpo. Deus, eu não sei você esta noite, se você veio ouvir uma palavra de porta aberta, mas eu vim pregar o Cristo glorificado, aquele que criou o céu e a terra, aquele que um dia vai buscar a sua igreja para celebrar as suas cordas, por causa da paixão da morte. Jesus. E a Bíblia vai dizer, porque assim o que santifica são todos de Ele. Quem que santifica? Jesus pelo seu sangue, na ação do Espírito Santo. Existe uma promessa para a igreja sobre todas as promessas. Quando a igreja for tomada para ir para o céu, ela vai entrar cantando, porque Apocalipse 19 fala: bem-aventurados aqueles que são chamados às portas do Cordeiro. Mas quando João escreve isso, ele fala no versículo 6: e eis que vejo uma grande multidão, que ela cantava aleluias, já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina, regozijemo-nos e nos alegramos, porque é vinda às portas do Cordeiro. A igreja ela entra cantando, e o teu Salvador te recebe cantando. Aleluia! Verso 12 da leitura que lemos no capítulo 2: anunciarei o teu nome aos meus irmãos, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. O que a Bíblia está dizendo? Que Jesus vai anunciar o teu nome no céu, no meio da congregação celestial. E Jesus vai receber cantando, o próprio Deus vai receber cantando um cântico de vitória. E a Bíblia diz, e outra vez, porém nele a minha confiança. Aleluia, Jesus. A Bíblia diz, cuja causa ele não se envergonha de chamar meus irmãos. Por que cuja causa? Porque nós éramos caídos e depravados do pecado. Mas ele não olhou para isso. Ele olhou com compaixão. Com a palavra que eu falei, empateias, aquele que tem compaixão, aquele que sente a tua dor, aquele que enxuga tuas lágrimas nos dias difíceis. E Jesus, sendo agora crucificado,
crucificado. Deus fiel. Marcos capítulo 16, capítulo 15 de Marcos. Jesus foi crucificado na terceira hora, e na sexta hora houve trevas, e na nona hora ele expirou e entregou o Espírito ao Pai. Jesus ficou 6 horas pendurado, crucificado no madeiro, para que você entenda o que era a dor de uma crucificação. O homem, quando era crucificado, ficava com os braços abertos, levantado. E quando, toda vez que o crucificado tinha que respirar, inflar o seu pulmão, encher o seu pulmão, ele teria que mexer a musculatura do seu corpo, por causa que ele estava sob efeito da gravidade e estava pendurado a sua mão. Ele tinha que inflar, e quando ele contraía os seus músculos, dores excessivas eram no seu corpo. Sabe para quê? Para salvar a tua vida, para salvar a tua casa, para pagar os teus pecados, para ter acesso ao Pai. Em Hebreus capítulo 10, versículo 16, escuta essa mensagem, irmão. Isso é a mensagem da cruz. Isso aqui é o símbolo do Evangelho. Em Hebreus capítulo 10, verso 16, naquele dia, Hebreus 10, 16, naquele dia testifico o Espírito Santo, colocarei as minhas leis no seu coração e no seu entendimento. Verso 17, e não me lembrarei dos seus pecados. Verso 18, aonde há remissão de pecado, já não há mais sacrifício do pecado. Verso 19 e 20, levanta a tua mão, que isso aqui é profético. Tendo porém um novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, tendo esta ousadia para entrar no santo do santo, no santo do santo, no santo do santo, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus. Jesus consagrou a sua vida e o caminho pelo sangue. O véu que no templo foi rasgado de cima para baixo, por causa da carne de Cristo que foi rasgada com os cravos. A sua força foi dilacerada pelo chicote romano. O seu corpo, o seu rosto ficou desfigurado por apanhar no rosto, por causa da paixão, da morte. Vemos, porém, aquele Jesus que foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão da morte, para que a justiça de Deus tivesse alcançado. Aleluia! O que é justiça? Que muitos dizem a vingança. Não, justiça tem a ver com o amor de Deus. Você que me ouve aqui, que ouve a palavra de Deus, você nasceu condenado, réu para o inferno. Você nasceu sobre culpa, sobre maldição. Gênesis capítulo 3, verso 17. Adão, porque tu pecaste, agora a terra está amaldiçoada por causa de ti. Efésios capítulo 2, verso 3. Que nós andamos segundo o curso deste mundo, como os filhos da iniquidade, pelos filhos que estão sobre os ares, éramos por natureza filho da ira. Verso 5.
mas somos salvos por causa da graça. Mediante a fé, que isso não vem de vós, é dom de Deus. O livro dos Hebreus, a Bíblia está pregando para mim e para você, no capítulo 10, que Deus, quando você ergueu a mão e aceitou Jesus, recebeu a adoção de filho, e o Espírito Santo passou a fazer morada, e Deus coloca as suas leis em seu coração, o desejo de fazer a vontade de Deus, e por isso que santifica, são todos de um. Aleluia, Jesus. E o verso 19 e 20 diz: tendo a ousadia para entrar no Santo do Santo pelo novo e vivo caminho. Deixa eu pregar essa palavra com mais profundidade. O que a Bíblia quer dizer, o que o Espírito Santo quer dizer. O mundo pode ir a vários lugares. O homem já foi para a lua, o homem vai para vários lugares. O dinheiro leva a todos os lugares neste país, viagem, cruzeiro, a todos os lugares, mas o dinheiro, a riqueza, o status, a fama, o nome, a influência social não leva aonde a igreja vai todos os dias. No santo, no santo, no santo, no santo. Adore seu nome, exalte seu nome, porque ele se faz presente em sua vida. Todos os dias, quando eu prostro o meu joelho, quando você prostra seu joelho, você vai na corte celeste, onde está o Rei dos Reis. A justiça de Deus, e Deus faz justiça na terra. Salmo 19, 19: o seu julgamento e a sua justiça são justos. Hebreus capítulo 1, verso 8: ele tem o cetro da justiça. Salmos 89, verso 14: a base do seu trono é justiça e juízo. Lucas capítulo 18, verso 7: e Deus fará justiça aos seus eleitos, porquanto que clama dia e noite. O que Deus está dizendo, quem vai aos pés de Jesus dia e noite pedir uma resposta para a sua causa, haverá justiça, haverá o mover de Deus. Eu não vim pregar uma palavra decorada, eu vim pregar a Bíblia, a palavra, o poder de Deus. Se a Bíblia está dizendo que aquele que clama dia e noite receberá de Deus a justiça de Deus. Eu não sei você, como você entrou esta noite, o que você tem passado este ano na sua vida, mas se você tem de contínuo e nos pés de Deus de joelho, haverá intervenção, justiça, providência de Deus e honra de Deus, porque Jesus é fiel. Tudo que ele faz é perfeito. Verdade. Tudo que ele faz é santo. Verdade. Deuteronômio capítulo 32, verso 4: ele é a rocha, cujas suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são retos e justos. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu não sei, mas Deus sabe a tua causa. Aleluia, Deus. Os teus olhos, quando você olha vendo a tua causa, quando você vê o impossível, porque você olha na ótica do mundo. Mas quando você olha pela fé, não pela vista, você vê o poder de Deus. O impossível. O impossível no seu lar, Cláudia, é tornar possível. Jeremias capítulo 32, versículo 17. Jeremias vai orar a Deus, pastor Maurício. Ele
Jeremias: olha, Deus promete terra, herdade para Jeremias, só que Deus havia falado antes o juízo que ele ia fazer: destruir Jerusalém, porque prevaricaram. Jeremias não entende. Vai destruir a terra, e como é que o Senhor vai me dar uma terra? Há alguma coisa que precisa para Deus? Jeremias vai orar. Jeremias 32, verso 17: ó Senhor Deus dos exércitos, Criador do céu e da terra, haveria alguma coisa impossível para ti? E Deus vai e responde ao profeta. Versículo 27 desse capítulo: eu sou o Senhor Deus, o Deus de toda a carne. Haveria alguma coisa impossível para mim? Glória a Deus! Sara não poderia ter filho, mas a Bíblia vai dizer em Hebreus, onde a galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, verso 11: e Deus deu o poder de Sara gerar fora de tempo. Glória! Levanta a tua mão. Que a Bíblia vai dizer: se Deus disse que Sara ia gerar fora de tempo, Sara tinha 90 anos, ia gerar fora de tempo. Sabe o que Deus está dizendo? Fora de tempo, fora de estatística, fora de condição financeira, fora de resultados, fora de qualquer coisa lógica, Deus vai gerar na tua vida, porque Ele continua sem Deus e Ele gera. A Bíblia vai dizer, porque eu vim pregar a Bíblia, Romanos capítulo 4, verso 17: Deus que vivifica os mortos e chama como já se fosse. É Deus dizendo: não existe, mas eu vou fazer. Não existe, mas eu vou fazer. Não existe, mas eu vou fazer. Quando Jesus estava pregando para os fariseus, aquela mulher que foi pega no ato de adultério, que você conhece, em João capítulo 8, que ele se abaixou para escrever, ele levantou: você conhece, tem pecado, eu pela pedra. Aí ele diz para todo mundo depois, João capítulo 8, verso 12: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Glória a Deus! Só que quando eu vou olhar o significado da palavra, porque Jesus falava hebraico, quando eu vou olhar o resultado da palavra, é a mesma palavra que Deus disse na criação. Ele disse o quê? Eu sou a luz do mundo. Gênesis capítulo 3, verso 3, ele disse: e haja luz. Ore, que significa eu sou luz. Jesus estava dizendo: eu sou luz, e tudo passou a existir a partir do nada. A luz criou tudo. E Jesus, Deus disse na criação, no dia da criação, agora Deus disse encarnado em um corpo, um homem que nasceu no ventre de uma mulher. Deus já nasceu e cresceu como homem, e ele disse: eu sou a luz do mundo. Para tua casa, missionário, para tua casa, para tua casa. Ele disse que é a luz, mas ele disse que você será a luz. E se você tem luz, a tua casa tem luz. Mateus capítulo 5, verso 14. Ele vai contar uma parábola do 14 ao 16. Ele vai dizer: não se pode esconder uma cidade. Escute no coração essa mensagem, irmão. Eu não sei como é dentro da tua casa, mas essa resposta é a resposta da tua casa. Ou para alguém que é afastado e incrédulo na tua casa, ou alguém que está sem o caminho do Senhor. Mateus capítulo 5, verso 14, ele diz:
Não se pode esconder uma cidade iluminada entre uma montanha. Por quê? Porque a luz vai romper as trevas, a sombra da montanha vai romper as trevas. Aí ele diz: não pode também esconder uma cadeia debaixo de uma cama. Ok. Por que não pode? Porque a luz vai romper as trevas. Não tem como esconder essa luz. Ela vai romper, ela vai dissipar as trevas. Aí Jesus fala: pega a candeia e coloca-se no velador, e a luz ilumina toda a casa. Levanta a tua mão. Quem é o velador? Quem é o velador? É você que fica lá, que vem adorar. Quem é a luz do velador? É o Cristo glorificado, o Deus desta igreja, a quem ele está coroado em glória. Adore o seu nome, dê glória ao seu nome, porque ele é a luz da sua vida e a luz da sua casa. Eu não sei quem mora lá dentro, mas a graça, ela contagia e transforma. Eita Deus poderoso! Você pode olhar para dentro da tua casa para o teu filho. Ele pode ser um alcoólatra. Isso é a Bíblia que diz. Ele pode ser o que for, mas dentro de uma casa tem um pai, tem uma mãe que vai te escolhendo, que chora aos pés do Senhor. Esta luz que está nela alcançará o seu filho. Sabe o que é graça? Se graça no grego chama chave, significa dom, presente. Um presente que você não merece. Isso significa graça. Para a gente adorar a Deus. Quando eu prego e adoro. Deixa eu fugir do lado. Sabe aquele que mora na rua, morador de rua? Sabe aquele que ninguém quer ficar perto? Quando você vai no semáforo, tem gente que fecha até o ouvido, estou dizendo que é você, fecha até o ouvido porque vai pedir. Aquele carece da graça, aquele que está destruído sobre o pecado, sobre o demônio. A graça de Cristo é um grande rei, estendendo a mão para este caído e dizendo: eu te levanto, eu te sustento, e eu coloco o meu espírito e coloco o meu evangelho nos seus lábios e coloco atrás de um púlpito para pregar o poder do evangelho. Jesus é poder de Deus, sabedoria de Deus, a palavra, isto é graça. Quando os homens estão como perdidos, quando os homens estão como sem futuro, aí Deus vem e transforma. Sabe para quê? Para que a glória seja dele. Para que a glória seja dele. Mas Paulo vai dizer no capítulo 1 de 1 Coríntios: para que nenhuma carne se glorie, porque a glória dele é Deus que sustenta pela palavra. É a palavra. Glória a Deus. É a palavra. A palavra é o poder de Deus. Se não tem palavra, não tem Bíblia, não tem poder, não tem graça. Se tem Bíblia pregada na ação do Espírito Santo, tem graça, tem milagre, tem salvação, tem resposta. Glória a Deus. Hebreus, esse livro que estou pregando, capítulo 1, verso 1, verso 2, verso 3. Antigamente, o livro começa assim: antigamente, Deus falou com os homens de várias maneiras. Falou com os pais, falou pelos profetas e falou de muitas formas. Mas nesses últimos dias Ele fala pelo Filho. E qual é a expressa imagem da sua pessoa? O Pai e o Filho, a expressa imagem é igualdade. Aqui diz a poder que sustenta todas as coisas pelo poder da palavra. Jesus sustenta todas as coisas. A palavra diz ao sol: nasça,
e o sol nasce. A palavra diz: as estações acontecem, decanta e acontece. A palavra chama cada estrela pelo nome. A palavra sustenta o universo. A palavra sustenta a tua casa. Olhe para mim, irmão, olhe para mim. A palavra sustenta a sua casa, porque a palavra é o Cristo glorificado. João capítulo 1, verso 14. E o verbo se fez carne. Verbo significa palavra. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. A sua glória como a glória do unigênito Pai, cheio de graça, cheio de verdade. A lei veio por Moisés, mas a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Continuando o texto: o Pai nunca foi visto por ninguém, mas o Filho que está no seio do Pai, este o revelou. Jesus está sobre essa igreja. Jesus está pairando sobre esse lugar. Glória ao seu nome. Dê glória ao seu nome. Sabe por que devemos dar glória no culto? Porque a Bíblia diz que os anjos de Deus assistem diante do Pai. Os anjos assistem no céu, que é adoração e excelência. Então seja na terra uma adoração e excelência. Amanhã alguém que continua o seu problema, mas no culto adore a Deus. Adore a Deus e dê graça ao seu nome, porque Ele é bendito. As batalhas vai continuar, as lutas vai continuar, mas Ele é fiel. Apocalipse capítulo 1, versículo 5 diz: e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o inimigo das suas almas pode nos acusar, os homens podem nos acusar, mas você tem a fiel testemunha. Ele é fiel testemunha, mas ele também é o teu advogado, e naquele dia ele será o juiz de todo o mundo, de toda a terra. O mundo vai tentar combater as coisas do mal, mas a Bíblia tem uma promessa para a sua vida. Eu disse que a Bíblia tem uma promessa para a sua vida. As suas condições financeiras podem ser caídas, as suas condições psicológicas talvez são limitadas, mas tem um que peleja para a sua vida, tem um que peleja para a sua causa. Apocalipse capítulo 17, versículo 14: e combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro vencerá, porque é Senhor do Senhor, Rei dos Reis. E ainda no texto: e com ele estarão e serão vencedores os escolhidos e os eleitos de Deus. Só quem é eleito, só quem é Deus vai e adora a Deus. Assim que orar assim, eu sinto Deus. Meus irmãos, tudo que nós precisamos Glória a Deus. Uma pergunta que vai agora sobre esta igreja: Deus precisa de alguma coisa para fazer algum milagre na tua vida, na tua casa? Deus precisa de alguma coisa? Deus não precisa de nada. Ele é Deus. Mas você e eu precisamos estar no centro da vontade de Deus. Quando eu estou na vontade de Deus, a graça ela me alcança, as bênçãos me alcançam. Você pode fazer campanha, mas se você não está na vontade de Deus, não está na obediência, a graça não vai te alcançar. Deuteronômio capítulo 28, verso 1 e 2: se ouvires hoje a voz do Senhor seu Deus, a palavra está conjugada para hoje também, porque isso é princípio de Deus. Se ouvires hoje a voz do Senhor teu Deus,
e guardais todos os seus mandamentos, as bênçãos vos alcançarão. As bênçãos vos alcançarão. A Bíblia vai dizer: as bênçãos vos alcançarão. Não houve engano em seus lábios na crucificação. Pedro vai dizer na primeira carta, capítulo 2, verso 22: nele não há pecado. Isaías vai dizer: ele é o Santo de Israel. João vai dizer: ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Os escritores dos Hebreus vai dizer no capítulo 7, verso 26: ele é santo, ele é sublime, ele é separado dos pecados, ele é mais santo do que o céu. Nesse capítulo 7, tem uma promessa sobre a aliança. Jesus, feito uma melhor aliança, é o penhor da aliança. Deus, no começo que ele chamou os homens na graça dos patriarcas, quando ele chamou Abraão para uma prova, e você conhece, nas terras de Moriá, no capítulo 22 de Gênesis, Deus chama este homem e põe à prova o seu filho, e ele obedece. Eu estou adiantando porque você já conhece essa palavra. E quando ele estende a lâmina ao cutelo, Deus brada pela vida de um anjo. Glória a Aí Deus. Deus começa a promessa que atravessou. Deus fala, Gênesis 22, 16: não tem Deus, ninguém maior do que Ele, porque Deus jurou por si mesmo. Aí no verso 18 ele disse: a tua descendência será bendita na terra. Segura aí. A sua Bíblia, a minha Bíblia, está escrito as descendências. Está escrito a descendência no singular. Aí Paulo vai escrever. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Vai dizer que Deus, Jesus se tornou maldito para nos livrar da maldição. Aquele que foi pendurado. Aí no versículo 16 do capítulo 3, ele vai falar da promessa. Jesus sobe na cruz, é crucificado, o sangue, a aspersão do sangue da salvação é escorrida, o acesso vai aberto, o véu é rasgado, o corpo de Cristo foi rasgado. E aí Paulo escreve no capítulo 3, verso 3, que tomou a maldição, e no verso 16 ele vai dizer: a promessa foi feita a Abraão e a sua descendência. Diz o texto. Ora, não diz a descendência, mas a descendência, e a descendência é Cristo. Verso 29, termina o texto, o capítulo. Se sois de Cristo, levanta a tua mão. Se sois de Cristo, sois descendência de Abraão e herdeiro de Cristo, conforme a promessa de Deus, somos descendência. Isaías capítulo 53, versículo 10 diz: e ele verá, diz o Deus, e ele verá a sua descendência prosperar nos dias. Você é descendência de Cristo. A sua casa é descendência do Messias. A sua vida é descendência do Messias. Nada neste mundo, nem potestade, nem o homem, nem o governo humano vai parar a
no capítulo 10, verso 17, vai dizer, onde há remissão de pecados, não há mais sacrifício para o pecado. É forte. A palavra remissão no grego chama apolósticos, que significa liberdade construída por preço. Glória a Deus. Liberdade construída por preço. E a Bíblia vai dizer, a remissão da alma é caríssima. Você foi pago no preço do sangue. Você teve um preço, o sangue de Deus. Nada deste mundo pode roubar o que Deus te deu. Verdade. Meus irmãos, em muitos dias da nossa vida passamos em vento. Para você entender, deixa eu constituir aqui. A vida do crente, pastor Maurício, eu tenho pregado nas igrejas. A vida do crente, temos aqui dirigentes. A vida do crente é assim: é deserto, vale, bonança, dá uma parada, depois deserto, vale, bonança, deserto, vale. Mas Jesus fez uma promessa para a igreja. Além de subir ao céu, Ele disse que não ia deixar órfão, mas Ele disse: e estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Até o último dia da sua vida, Jesus será um dia. Até o último dia do arrebatamento, Jesus será na sua igreja com o seu povo. Eu creio, Jesus é fiel. O vento às vezes tenta nos derrubar. A enfermidade, a luta, a presa, as condições financeiras. Saiba que o Deus desta igreja, o Deus cujo estou pregando em sua presença, Ele é um Deus. Jesus, Ele nos é de portas abertas, mas também é Jesus de portas fechadas, porque Ele faz milagre de portas fechadas, Ele faz alimento, Ele faz multiplicar em tempo de portas fechadas. Sabe o cenário para Deus fazer um milagre extraordinário? Eu digo milagre, eu não digo contra a crochê milagre. O cenário para Deus fazer milagre é quando suas forças não acabou, quando suas condições acabou, ou quando o médico diz não tem mais jeito, não tem cura, ou como ele diz, teu marido vai morrer mal, ou teu filho vai morrer na droga, ou não tem mais jeito, quando tuas condições financeiras não tem mais jeito, quando nada tem mais jeito. Quando os homens dizem, meu Deus, só Deus, é nesta situação aonde Deus faz o milagre, é no extremo, é na luta, é na dificuldade, é quando Deus faz o milagre. Jó foi um pó e Deus mudou o seu cativeiro, porque nada pode mudar os desígnios, as vontades de Deus. Querendo Deus fazer, nada vai impedir. Isaías 43, versículo 13. Operando eu, quem poderá impedir? E nem escapará da minha mão. Deuteronômio capítulo 32, versículo 39 e versículo 40. Eu sou o Senhor Deus. Eu mato, eu faço viver, eu abato, mas também eu levanto. E ele diz no texto: levantarei a minha mão e direi: eis que vivo por toda a eternidade. Que Deus está dizendo para a sua vida: querendo Deus fazer, nada pode impedir. Declare o teu milagre esta noite. Recebe a palavra de Jesus esta noite. Mas eu não posso terminar de pregar sem falar do inferno, porque quem prega Cristo e salvação fala do inferno. O inferno é real. O rico, ele clamou lá mais. Nem o texto de Lucas 16
pergunta ao Espírito Santo: tem alguém entre nós que quer renovar a sua aliança com Jesus? Glória a Deus. Tem alguém que você sabe a sua necessidade? Aleluia. Tem alguém que quer ser renovado com Jesus nesta noite? Glória. Tem alguém para Jesus? Glória a Deus. Amém. Glória a A palavra foi pregada. Deus. Aleluia. Declare essa palavra na sua vida para a glória de Deus. Aplauda a Jesus. Ele é lindo e maravilhoso. O pregador é comedor de arroz e feijão, precisa tomar banho, precisa comer para estar vivo, mas a palavra é eterna. Tudo vai passar nessa vida. Vai passar, não. Passa. Tudo passa. Cadeira do presidente, de vereador, de juiz, cadeira de pastor, tudo passa. Mas o que não vai passar é a palavra de Deus sem cumprir. Aplauda Jesus. Ele é muito maravilhoso. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade em nome de Cristo.